Bem, olá a todos. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a dinâmica, né? Mas na verdade vamos falar sobre o conceito todos os conceitos que envolvem o estudo da dinâmica, certo? E iremos falar sobre as leis de Newton, certo? Como que as leis de Newton se relacionam, né, com o que nós vamos chamar de momento, quantidade de energia, quantidade de movimento, tá? Também conhecido como momento, simplesmente como momento. Tá? Bem, para falarmos sobre o estudo da dinâmica, né? O que é a dinâmica, né? Dinâmica é a parte da física que estuda o movimento, né? Mas agora o agente causador do movimento, né? Antes nós quando estávamos estudando a cinemática, o corpo se movimentava, mas não se perguntava quem eram os agentes que causavam o movimento ou não, né? Então a dinâmica ela trabalha, na verdade, em estudar justamente os agentes do movimento, né? Caso eles existam, certo? Bem, mas antes de definirmos a dinâmica em si, precisamos falar de partícula livre, tá? Então, para que possamos falar sobre a dinâmica, antes precisamos definir o que é uma partícula livre, tá? Partícula, partícula livre. Então, uma partícula livre é um conceito ideal, tá? No qual nós definimos que é uma partícula que não pode interagir, ou não interage, na verdade, com nenhum outro corpo, nem suas vizinhanças, tá? Então, o esquema seria algo do tipo: eu tenha, sei lá, nós tenhamos um corpo, certo? E esse corpo está dentro de uma vizinhança, tá? Está dentro de uma região. E essa região não interage com a vizinhança externa, certo? Essa aqui é a vizinhança, tá? E aqui é um corpo que possui uma determinada massa m, né? Bem, se ele não interage com nada no espaço, né, dentro dessa região, então o que acontece? Pela nossa experiência, nós diríamos que esse corpo não vai se mover, ele vai ficar aí paradinho, né? Ele tende a ficar parado, certo? Então, nós começamos pela definição de partículas, nós damos o primeiro, né, o A inicial do que é inércia. O que é a inércia, né? Ó, o corpo, um corpo na forma de partícula livre, um corpo na forma de partícula livre, opa, tende a manter-se com velocidade constante. Lembrando que velocidade constante eu posso também dizer que ele está parado, né? O corpo que está parado, que não muda a sua velocidade, também mantém velocidade constante. Então a velocidade, o corpo parado também tem velocidade constante nula, certo? Bem, e nós definimos
uma propriedade da física, né, que nós vamos chamar de momento. O que é momento? Momento, pela letra P, é igual a massa vezes velocidade, tá? P nós chamamos de momento. Momento da partícula. Observa que o momento é um vetor. Então, o momento, sendo vetor, tem, né? Tem mesma direção e sentido da velocidade. Certo? Momento tem mesma direção e sentido da velocidade. Tá? Bem, e observem uma coisa interessante sobre momento. Momento, que é essa nova entidade física apresentada aos senhores, ela tem muito mais informações do que velocidade. Quando você fala o momento do corpo, ele proporciona a você a interpretar melhor qual é a influência da massa de um determinado objeto quando se move. Por exemplo, suponha o seguinte: eu tenho dois caminhões, por exemplo, dois caminhões. Esses dois caminhões são exatamente iguais, certo? Só que um dos caminhões está com carga e o outro não. Ambos possuem a mesma velocidade. Então observem que tendo a mesma velocidade, mas massas diferentes, nós teremos variações de momentos, nós teremos momentos diferentes, né? Visto que o momento, olha lá, ó, visto que momento é P mv, né? Ó, visto que momento é P mv, então se a massa de um dos caminhões for diferente, mesmo que ambos tenham a mesma velocidade, observa que um caminhão terá momento maior que o outro. Você já sabe pela nossa experiência que se você tem dois caminhões e estão com a mesma velocidade, mas um tem massa diferente que o outro, o que tiver maior massa terá uma dificuldade, vamos colocar assim, maior para se parar. Por quê? Porque ele possui maior momento. Ok? Então vamos lá, vamos dar seguimento aí. Bem, agora, visto que nós compreendemos o lance, o que é o momento, né, e a sua influência, né, no movimento de corpos que possuem massa, nós vamos falar sobre o princípio. Opa, deixa eu mudar aqui a cor do nosso. O famoso princípio da conservação do momento. Princípio da conservação do momento. Bem, então vamos lá, vamos imaginar a seguinte situação. Peraí. Vamos considerar duas partículas que interagem entre si, tá? Então eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui uma cor preenchida, partícula 1 e partícula 2, tá? E depois de um certo tempo
esse aqui ficou menor. Bem, então, ó, esse aqui tem um vetor velocidade tangente à trajetória da seguinte maneira. Esse aqui também tem um vetor velocidade da seguinte maneira. Aqui, ó. Sempre tangente à trajetória. Deixa eu colocar aqui. E, num determinado momento, houve uma mudança do vetor velocidade de ambas as partículas, né? Então, olha lá. Esse aqui é a partícula 1, caminho 2. Então, observe que nós temos um momento 1 e um momento 2. Depois nós teremos o momento da partícula 1 após a interação e o momento da partícula 2 após a interação, certo? E o que nós verificamos experimentalmente na física? É que a interação entre duas partículas, né, entre duas partículas que interagem entre si, né, a interação entre si de duas partículas, ela dá o momento total, ela gera um momento total PT igual uma constante. Os físicos, quando eles fazem algum experimento e esse princípio é violado, a primeira coisa que eles procuram saber é, bem, se a conservação das partículas não se manteve, então existe alguma partícula que alterou esse princípio. E é assim que eles descobrem, por exemplo, partículas novas. Quando esse princípio não se mantém, então significa dizer que ali existe algum corpo que não é conhecido ou que não foi detectado no momento, que ao interagir com um sistema de partículas quebrou ou violou esse princípio, que é a conservação do momento, né? Então, visto que o momento entre partículas que interagem entre si, entre duas partículas entre si, é igual a uma constante, então nós temos o quê? Que o momento P1 mais o momento P2 tem que ser igual ao momento P1 depois da interação mais o momento P2 após a interação. Podemos ainda dizer ou escrever da seguinte maneira, que podemos escrever menos P2 mais P2 menos P2' P2 é igual a P1' menos P1, ou ainda menos delta P2 é igual a delta P1. Ou seja, a variação do momento linear de 2, ou a variação do momento linear da partícula 1 é igual a menos a variação do momento linear da partícula 2. Isso quer dizer que o momento linear de P1 é igual em módulo mais módulo em direção mais sentido contrário da partícula 2. Ou seja, nós podemos escrever vetorialmente da seguinte maneira. Escrever assim. Não, melhor. Assim, assim, assim.
Seguinte maneira, olha lá. Aqui, delta P2, delta P1, certo? E aí, ó, nós podemos escrever da seguinte maneira, ó. Aqui, ó, P2 final, P2. Por quê, ó? P2 final. Olha lá, ó. Observe aqui, P2 final linha mais delta P2 é igual a P2 inicial. Logo, olha lá, ó, P2 linha menos P2 é igual a menos delta P2. Final menos inicial menos delta P2, certo? Agora olha lá, ó, o outro lado. Nós temos que ter o que? Olha lá. Aqui, ó. P1 P1 linha. Observe, ó. Delta P1 mais P1 é igual a P1 linha. Então, delta P1 tem que ser igual a quem? Esqueci. P1 linha menos P1. Ok? Então observe que os vetores delta P2 e delta P1 têm mesmo módulo, mesma direção, mas sentido contrário. Ó. Delta P2 está para baixo, delta P1 está para cima. Pessoal, e é essa equação aqui, ó, que tudo começa. Tudo começa aqui, ó. Opa. Tudo começa com essa equaçãozinha. Né? Por quê? Porque a partir dela nós vamos começar a falar sobre as leis da dinâmica. Bem, mas antes disso, a gente observa então o quê? Que num sistema de partículas, quando eu tenho um sistema de partículas que interagem mutuamente, né, entre si, nós temos o quê? Que o momento total é igual à soma de todos os momentos, né? Então eu posso escrever da seguinte maneira, ó. Se um sistema de partículas livres interagem entre si mutuamente, temos que o momento total P é igual a P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais Pn, isso tudo é igual a uma constante.
A variação temporal, ó, a variação temporal ΔP sobre ΔT, nós chamamos de força. Ou seja, F ΔP sobre ΔT. Por uma variação infinitésima, ou seja, um pedacinho dessa variação, podemos escrever então como sendo um dp/dt. E essa é a conhecida equação fundamental da dinâmica. Conhecida também futuramente por ela, nós podemos definir a segunda lei de Newton. Visto que, sendo P igual a mv, então F é igual a ddt de mv. Como m é constante, isso vai dar m dvdt, conhecido como F é igual a massa vezes a aceleração, conhecido como segunda lei de Newton. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Observe o seguinte: se as partículas que interagem, né, são partículas livres, então o momento total é constante. E aí nós vamos ter o quê? Que a força é igual a ddt de pt, onde pt é constante. E a derivada de uma constante é quanto? Zero. Ou seja, eu tenho que a força no sistema de partículas é zero. Não significa que não há força. Eu posso ter, por exemplo, o princípio da superposição das forças. O que é o princípio de superposição de forças? Vamos considerar que vamos fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar a princípio a seguinte situação. Eu tenho uma mesa ou uma superfície perfeitamente lisa e eu tenho uma esfera. Eu aplico uma determinada força sobre essa esfera por um certo momento. Eu aplico e depois paro de aplicar. Bem, sobre essa minha esferinha, eu sei que age sobre ela duas forças de interação. Quais são essas forças de interação? São as forças da sua vizinhança. Quem são as minhas vizinhanças? Bem, eu tenho a mesa. A mesa é uma vizinhança. E é uma vizinhança de contato, certo? Essa vizinhança de contato mantém a bolinha sobre essa superfície, aplicando sobre ela uma determinada força. E, consequentemente, existe uma outra força em outro sentido contrário a essa da mesa, que a empurra para baixo. Então, depois de um certo momento, que não há mais a força, essa força que empurra aqui a bolinha,
essa bolinha, ela vai tender a continuar o seu movimento infinitamente. Ela vai embora. E as forças continuam a não estar sobre ela. E se não tiver nada que impeça o movimento dela nesse sentido horizontal, ela continuará nesse movimento indefinidamente. Mas observe que existem forças aplicando sobre todo o percurso. Mas o que acontece é que essa bolinha, as forças se cancelam. Por quê? Porque elas se cancelam porque o que acontece? Se não se cancelassem, nós veríamos outro fenômeno. Se a força de cima, que é a força da mesa sobre a bolinha, a vizinhança da mesa sobre a bolinha, fosse maior que a força de interação com a Terra empurrando, puxando ela para o centro da Terra, então nós veríamos essa bolinha fazer um movimento de curva, ou então ela começaria a subir, né? E isso a gente não observa, nós não observamos isso. E que se fosse o caso contrário, ela começaria a descer, ela ia romper a mesa, né? Até ia descer até o infinito, vamos dizer assim, né? Então observe que por mais que haja força, uma partícula pode ser considerada, um corpo pode ser considerado uma partícula livre, quando há uma interação de força que se cancela. Um exemplo também de prático é eu tenho um certo corpo, né? E nesse corpo, vamos supor, eu tenha forças concorrentes sendo aplicadas sobre ele. Das mais infinitas quantidades, vamos dizer assim. Nós temos várias forças aqui, né? E vou colocar mais uma para cá, por exemplo. Tá? Bem, vamos supor que essa partícula ela se movimenta, ou esse corpo se movimenta nesse sentido. E as forças que são aplicadas sobre ele, que eu vou chamar F1, F2, F3 e F4, a soma de todas essas forças, F1 mais F2 mais F3 mais F4, o resultado dá 0. Significa dizer que elas se cancelam. E elas se cancelando, elas não agem sobre o corpo mudando o seu estado de inércia. Ou seja, se o corpo tem uma velocidade v, por mais que eu tenha forças aplicadas sobre o corpo, mas essas forças, ao serem somadas, se cancelam, então nós teremos um caso de uma partícula considerada uma partícula livre, né? Onde o seu estado de inércia não se altera. Ok? Então vamos verificar onde nós paramos, né? Nós falamos sobre isso aqui. Então nós vimos que o momento linear, a variação do momento linear de duas partículas que interagem mutuamente tem mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Ou seja, nós vimos que delta P1 era igual a delta P2. E a variação temporal, delta P1 delta T é igual a delta P2 delta T. Então, essa variação temporal, A menos delta P. Então, nós teremos o quê?
que a força F1 é igual a menos a força F2. Que essa é conhecida como a terceira lei de Newton. Para duas partículas. Que me diz o quê? Que todo o processo de interação entre duas partículas que interagem somente uma com a outra, a força aplicada num corpo é exatamente igual à força aplicada, mas no sentido ao contrário. Por exemplo, quando você dá, um empurrão, imagina o seguinte, vamos imaginar que tenhamos duas pessoas, dois astronautas, certo? Dois astronautas estão no espaço. E esses dois astronautas estão no espaço, então, e eles não interagem com nada na vizinhança. Quando um dos astronautas, por exemplo, empurra, ou ambos se empurram, esse empurra para lá e esse tá parado, vamos dizer assim, ele pega na mão, mas está parado. Quando esse cara aqui empurra o 1, quando o 1 empurra o 2, a força que 1 aplica em 2 é exatamente igual à força que 2 aplica em 1. Só que com sentido oposto. Então esse aqui é a força que 1 faz em 2 e esse cara aqui é a força que 2 faz em 1. Então eles têm a mesma direção, mas sentido opostos e mesmo módulo, ok? Que é basicamente a terceira lei de Newton. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa é a aula que eu queria mostrar para vocês, tá? Das três leis de Newton, tá? A dedução a partir do momento linear, tá? Da primeira, segunda e terceira lei de Newton. E no nosso próximo vídeo nós iremos terminar, fazer a parte 2 da lei da dinâmica, né? Que são as forças curvilíneas, tá? E algo um pouco mais sofisticado e a resolução de alguns problemas. Beleza, pessoal? Então é isso. Agradeço aí a paciência de todos e bons estudos, viu?